Foi bastante em função do Miqueleto, ou você já tinha assim, uma ideia de no Senado também abraçar a bandeira da agricultura? Não, já estávamos no Senado, mas o Miqueleto me incentivou muito, né? Mas nós já estávamos, porque a função de um senador, Ademir, ela é representar o seu estado, que o deputado representa o povo do seu estado. O Senado representa a unidade federativa, Estado e municípios também. E o meu estado, o Paraná, eu dizia isso por vezes nos pronunciamentos, nas reuniões dentro do Senado. Meu estado, a base dele é agrícola. O Brasil, ele tem 25% de toda a produção agropecuária e a sua transformação, né, que é aquilo que vai acontecer aqui em Assis a partir da implementação no frigorífico aqui da Frimeza, é a transformação do grão em proteína animal, da proteína animal você vai tirar ali da carne do porco, o presunto, a linguiça, o embutido. Então essa agregação de valor tudo, se somar desde o grão até este momento, o Paraná ele é responsável por 1/4 de toda a produção que vem da terra deste país. E só tem 2,3% do território nacional. Bom, então essa é uma realidade. O Paraná é agrícola. Então se eu represento um estado como o Paraná, tem que representar. E aí vem as nossas causas, né? As ferrovias, os aeroportos, os portos, para reduzir o custo de produção, os debates, os embates. Hoje, tanto que na Câmara eu sou a renovação dentro do mundo do agronegócio, da agricultura. Eu sou o novo ruralista da Câmara dos Deputados hoje. Nesses 8 anos do governo Lula e no primeiro mandato da Dilma, parece que tudo deu certo. O que aconteceu depois que está essa bagunça no país, hein? Talvez eu seja até um pouco rude neste momento quando eu digo que a culpa principal é dos políticos, mas também é do povo brasileiro. A sociedade brasileira, ela demorou muito para conquistar uma redemocratização, os seus direitos e garantias. Nós vivemos numa ditadura, esse jornal viveu na época da ditadura, o senhor lembra muito bem as dificuldades que tinha, ainda mais um veículo de comunicação. Nós conquistamos, principalmente na década de 80, nós conquistamos a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, colocamos isso tudo num texto constitucional, largamos a inflação de 80% ao mês, que tinha no final dos anos 80, começo dos anos 90, elegemos diretamente um presidente, não gostamos dele, depusemos aquele presidente. Olha o tamanho, quando estava politizada a nossa sociedade brasileira. A partir dali nos acomodamos. Os nossos pais, os nossos avós, eles entendem e conheciam a política e o sentido da política muito mais do que nós. Eu sentava com meu avô, com meu pai, e se falar de presidentes da República, dos governadores do estado do Paraná, falava dos prefeitos, dos vereadores, e dizia o que cada um tinha feito. Agora, hoje você sai aqui na rua de Assis, aí Assis, vai ali em Formosa, pergunta, escuta, como é que é se perguntar para quem votou para deputado, é capaz que não lembra mais. Aqui no interior é um pouco diferente, eu sempre digo que o Paraná é diferente dos demais, o Sul ele tem essa diferença em relação ao resto do país. Algumas regiões dentro do Paraná, como o oeste do Paraná, é extremamente privilegiado, um povo de uma colonização, um trabalhador, nós temos uma politização muito maior, mas os grandes centros, 80% da população brasileira vive em grandes regiões metropolitanas, como Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, aí vai, né? Então, houve um desprendimento da política e do sentido da moral, da razão, da ética. E a sociedade, na hora que vai votar, ela não sabe para quem vai votar. 70% do povo brasileiro, faltando uma semana para a eleição, em 2014, o ano passado, não sabia em quem ia votar para deputado federal, que é o representante dela. Passou a eleição, elegeu-se esse Congresso, 2 meses depois foi feita uma pergunta novamente à sociedade brasileira, 90% reprova o Congresso Nacional. Como é que vai reprovar um Congresso que acabou de eleger e que tinha acabado de tomar posse? Lógico que é uma reprovação da instituição. E aqueles que são os maus da política levam essa imagem como se todos da política fossem dessa forma. Então, o que deve sobrar? É um pouco longa a minha resposta, mas para a gente entender um pouco isso. Sobrar uma grande lição à sociedade brasileira. Que aquilo que se contou no período eleitoral, há 1 ano atrás, dizendo que o Brasil estava lindo, maravilhoso, perfeito, que não tinha problemas nenhum, que o melhor ainda estava por vir e assim por diante, não era verdade.
que nós fomos, de certa forma, levados ao erro para a manutenção no poder daqueles que não mediram esforços, inclusive utilizaram de recursos advindos da corrupção para se manter no poder. Isso é muito perigoso, mas a sociedade tem que olhar muito bem como escolhe. E não basta escolher somente o presidente e o governador, não estou falando só desse não, eu estou falando no geral. A própria representação no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, é muito importante, porque são esses poderes que são os fiscalizadores e que tem a prerrogativa, por exemplo, como agora, de um impeachment que corre hoje na Câmara dos Deputados, um processo de abertura, é claro.